graça irresistível. Antes de explicar isso aqui, eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu tenho no YouTube uma série de mensagens sobre os 5 pontos do calvinismo. Só você marcar o meu nome lá, escrever, ou então o nome da igreja, ou então o meu nome, vai aparecer lá, né? E aí, eu tenho 12 mensagens sobre os 5 pontos do calvinismo. E essa graça irresistível aqui é um dos pontos do calvinismo. Acho que tem 2 ou 3 mensagens de 1 hora, né, lá, para você entender melhor. Mas aqui eu vou dar um aperitivo aqui, né? Graça irresistível. Irmãos, Deus, Ele chamou a toda a humanidade em uma primeira vez. Toda a humanidade. Ele chamou de uma primeira vez e todos rejeitaram. Todos. Nenhum. Né? Por que todos rejeitaram? Porque o homem, a depravação do homem, ela chegou ao limite máximo. É depravação total. É depravação total. O homem, ele morreu, ele estava morto espiritualmente, morto. E um morto, e o homem se tornou inimigo de Deus. Entendeu? O homem, ele pecou tanto, que ele se tornou inimigo de Deus. Então, se um inimigo seu chama, você chamar um inimigo seu para vir na sua festa, ele não vem. Só se for para te matar. Ele não vem. Entendeu? Então Deus chamou a todos. E na teologia reformada chama isso de o chamado geral e o chamado individual. Primeiro teve o chamado geral. Deus chamou a todos. Todos rejeitaram. Ninguém quis a Deus. Aí Deus fez um segundo chamado. Entendeu? E aí então esse chamado é irresistível. Por isso que a salvação é de graça. Por isso que a salvação é pela graça. Esse chamado é irresistível. Você não tinha opção de dizer não. Quem está salvo, eu não tinha opção de dizer não. Ah, Deus me chamou para ser salvo, mas eu não quero. Não. Ele já tinha feito isso uma vez, da primeira vez. Na primeira vez ele tinha liberdade para dizer não. Mas nessa segunda vez, ele não tinha mais liberdade para dizer não. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Vou ler 2 textos só. Sobre a graça irresistível. Né? Então, quando Deus chama alguém para ser salvo, ela não tem a opção de dizer não. Ela não tem. Né? Agora, depois que você foi salvo, aí você tem a opção de fugir do pecado ou não, porque aí você já nasceu, aí você já, né, não está morto mais. Mas olha aqui o que diz Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Entendeu? Isso aqui é uma declaração, uma ordem, é uma declaração. A pessoa não tem a opção. Aqueles que Deus escolheu, Ele vai fazer com que eles andem direito. Entendeu? Então o que acontece? Nós não acreditamos muito em crente desviado. Vou explicar isso. Não é que o crente não venha se desviar muitas vezes. Um crente genuíno, ele se desvia. Às vezes ele se desvia, mas ele volta. Entendeu? Ele volta e volta arrependido, e ele volta e ele se levanta novamente, entendeu? Se o crente se desviar e não voltar mais, viver atolado do pecado, e está lá, e está de boa lá, e aí como é que você está, irmão? Já está um bom tempo fora da igreja, bastante tempo, está atolado no pecado lá, e aí, irmão, como é que você está? Estou de boa, está numa alegria tão grande, você não fica meio incomodado assim de não estar indo na igreja? Não, que esse povo hipócrita lá? Não, irmão, não nasceu de novo, entendeu? Não nasceu de novo. Então aqui quase todo dia não, mas assim, é muito comum, né? Chega uma pessoa aqui na igreja que muitas vezes, né, estava meio afastada da igreja e tal, mas se ele for crente, o que ele vem? Ele está incomodado, ele está com o coração apertado, ele, puxa pastor, puxa, estava meio fora e tal, e ele está incomodado, aquilo ali está incomodando, entendeu? Então é uma pessoa que é nascida de novo, né? Mas muitos crentes, eles saem da igreja, se desviam, não estão nem verde, cara. Esse povo não nasceu de novo, entendeu? O povo não nasceu de novo. Então aqui, ó, porque Deus, aqueles que nasceu de novo, Deus vai ficar incomodando. A Bíblia não diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vai ficar incomodando no bom sentido. Vai ficar, né, mostrando ali, entendeu, que ele está errado. Ele vai perder a paz. Olha o que diz Lucas 14, 23 e 24. Respondeu-lhe o Senhor:
sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O texto aqui é mais longo. Eu, quando preparei a palavra, eu estudei o contexto. Mas eu não posso colocar tudo, entendeu? O que diz o texto aqui? Ó? Aqueles que foram convidados, quem era? É o primeiro chamado. Deus chamou no primeiro chamado, eles tinham a liberdade de dizer não, todos disseram não. O texto aqui diz que um falou, senhor, me desculpa que eu não vou poder ir porque tem uma junta de boi. Eu comprei uma junta de boi, eu tenho que amansar os boi. Tem um outro que falou, eu não posso ir, senhor, desculpa, eu não posso ir porque eu vou casar. Entendeu? Então todos rejeitaram o primeiro chamado. Aí o que ele fez na grande ceia? O que significa a grande ceia? A grande ceia é as bodas do cordeiro, é a salvação. Entendeu? Então aqui, ó. Aí ele fala, porque respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Olha que tremendo, né? Então, a graça para a salvação, ela é irresistível. Entendeu? Se Deus chegasse hoje para uma pessoa do mundo e falasse para essa pessoa do mundo, olha, eu estava querendo salvar você aí, me oferecer para você aqui a salvação, eu morri na cruz lá, derramei meu sangue, e esse sangue pode te salvar. Você quer? Irmão, não seja tolo. Todos diriam, não, eu te odeio. Não. O homem sem Deus, ele odeia a Deus. Às vezes ele não vai falar assim da boca para fora, mas lá no fundo ele odeia. Muitas vezes ele não tem essa consciência plena. Mas o homem sem Deus, ele odeia a Deus. Não? Então, a graça é irresistível. Mas isso aqui foi muito rapidinho. Irmão, só para ministrar essa palavra aqui, eu acho que é 2 mensagens ou 3, se não me engano, de 1 hora, está lá no YouTube. Sobre a graça irresistível. Né? Agora, o 6º ponto. A graça faz a obra completa. Ela salva e transforma. É pela graça nós somos salvos e também somos transformados. Não é assim, a salvação é pela graça, mas as obras agora eu tenho que fazer pela minha força do braço. Não, mudança de vida, né? A salvação foi pela graça, mas agora que eu estou salvo, agora eu tenho que ter uma vida transformada e isso vai ter que ser na força do braço. Não. Por isso que se não fosse a graça do Senhor, nós estávamos frito.